Olá, meus queridos seguidores, queridas seguidoras. Hoje estamos aqui para uma missão, né, que o Marcelo passou para a gente, para tentar substituir. Eu sei que substituir o Marcelo é muito difícil, né, pelo carisma, pelo carinho que ele tem com os seus entrevistados, mas hoje a gente vai fazer o possível para manter essa mesma, essa sabedoria que o Marcelo traz para a gente. E para isso a gente convidou a Sandra, professora Sandra, Sandra do Leite, para me ajudar, né, com as perguntas para o nosso convidado aqui, tá bom? Então a gente vai passar para a Sandra, ela vai dar os cumprimentos e a gente vai fazer um suspense, tá, Sandra? A gente não vai falar o nome do convidado ainda. Pode Opa, ser? pode ter que me avisar para não dar fora, hein? Tá bom. Bom, gente, eu sou a Sandra, Sandra do Leite, já estive aqui, sou de São Bernardo, a um passo aqui de São Caetano, e todas as vezes que me convidar eu estarei aqui, professor. Tá? Então, estou aqui para somar com vocês, sou subprefeita ali da região do Tabuão, em São Bernardo, e estou super feliz de estar aqui. Conte comigo sempre, sempre, sempre. Ok, Sandra, a professora Sandra, Sandra do Leite. É, agora agradecer as pessoas que acreditaram na gente, né? Então eu não posso esquecer da Saúde Café. Felipe, um beijo. Doutora Graziella, um beijo. Rose, um beijo, a nossa querida psicóloga. A gente não pode esquecer da Remax. Thaís, Márcia, um beijo para vocês. A gente não pode esquecer também da Ótica da Mulher, tá? Um beijão. E agora eu vou falar de um grande amigo que a gente fez no bairro Fundação, Sandra. Chama Construmisa. É o Misael, o senhor Misael. Esse depósito de construção parece que é pequenininho, mas tem tanta coisa lá que a gente consegue encontrar tudo. E fica na rua Heloísa Pamplona, número 70, bairro Fundação. Tá? Deixar o contato aqui, 98 195 8285. Um beijo, Misael, um beijo para a família. A gente não pode esquecer também de falar da Delta Automatizadores. Seu José, que fez um trabalho maravilhoso na minha casa, e o Vitor. E eu também não posso esquecer da Paula. Aqui, Sandra, a gente é quase internacional. Vou Opa! mandar um beijo para Paula. A Paula tem o Encanto de Minas, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 13199, Praia Grande, Caiçara. Um beijo, Paula. E agora vamos entrar num tema. Entrando no nosso tema tão difícil, mas tão importante, de Janeiro Branco, que é a prevenção de a saúde mental e emocional. A gente começou o ano falando sobre o Janeiro Branco, né? Então, né, Sandra, a gente no começo de fevereiro a gente recebe bastante coisas para pagar, né? Boleto, né? Chega IPVA, chega IPTU, matrículas, né? Uniformes. E é um mês também de conscientização da saúde mental. Então fizemos o nosso primeiro podcast do ano, né, abordando esse tema. E seguindo a esse raciocínio, né, hoje vamos entrevistar um professor doutor e a gente vai falar sobre o controle emocional entre professores e alunos. Então nós vamos abordar dois temas que amamos bastante, né, Sandra? Que é a educação Sim. e a saúde emocional, o bem-estar mental e como é importante, tá? E para isso, vamos apresentar agora o nosso entrevistado, professor Dr. Antônio, quem tem um grande prazer em recebê-lo aqui. Tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, uma profunda admiração pela sua competência em jogar luz, né, num tema tão difícil que é a coordenação de professores e coordenação de professores e alunos. Tá? Antes de adentrar, não posso esquecer de agradecer à FASB pela liberação do professor Antônio aqui, né? Então, agradecer aqui o doutor Ariovaldo, a doutora Luciana, a Roberta,
e a vice-reitora Rosária por ter liberado o nosso professor. Então, o entrevistado de hoje é o professor doutor Antônio Carvalho, e a quem eu agradeço muito a sua presença, né? E passo para algumas palavras, mas antes disso, professor, queremos saber quem que é o professor Antônio. Olá todo mundo, olá todas, todos. Eu sou o Antônio, eu sou aqui nascido em São Caetano do Sul, então para mim é um prazer estar aqui, fazer parte aqui desse debate São Caetano. Eu sou formado em administração, economia, vários títulos aí, mas eu digo que eu sou um eterno aprendente. Estou sempre aprendendo alguma coisa. E eu creio que esse momento aqui para mim hoje será mais um momento de aprendizado, que eu possa aprender alguma coisa aqui junto com vocês. Antes de mais nada, queria aqui agradecer o convite ao Marcelo, ao professor Marcos, e conhecer aqui a Sandra, né? Que a gente vai aqui passar alguns momentos juntos aqui. E agradecer muito, muito a oportunidade e também parabenizá-los por escolherem um tema tão pesado, né? Janeiro Branco, quando a gente fala do nosso controle emocional, saúde mental, vamos tentar levar isso aqui por uma coisa amena, né? Um bate-papo mais ameno, nada tão pesado, porque o tema a gente tem que fazer com que ele seja levado para todo mundo, porque as pessoas entendam a necessidade de termos um controle emocional, de nós sabermos como anda a nossa saúde mental, de sabermos o momento certo para darmos uma parada, procurarmos ajuda, talvez. E quando a gente fala em saúde mental, não é somente na educação, né, Marco? A gente tem isso na nossa sociedade. E a gente precisa muito falar e debater sobre esse assunto. Muito obrigado. Ok, professor. E agora eu acho que a gente quer saber um pouco da FASB, né, Sandra? Se o professor Antônio pudesse contar um pouquinho para a gente um pouco da história da FASB, da Faculdade de São Bernardo. Vamos lá, né? Eu sou meio que suspeito para falar da FASB, porque o meu início na vida acadêmica enquanto professor se deu na FASB. Eu comecei na FASB em 2005 como professor de economia e estou lá esse tempo todo, né? Desde 2009 sou coordenador do curso de administração. A FASB é uma faculdade que está no mercado da educação há mais de 50 anos, há mais de meio século, então, trabalhando com educação. O nosso intuito é formar pessoas, profissionais éticos, que saibam lidar com as demais pessoas, que saibam saber a diferença das pessoas, que tenham respeito com o meio ambiente. Os nossos cursos ali na FASB, além de administração, são engenharia de produção, engenharia química, pedagogia, letras. Então, nós temos ali vários cursos para várias oportunidades. E o mercado de trabalho, ele gosta muito do nosso aluno. Então, o nosso aluno ele tem um certo diferencial, porque nós somos um curso totalmente presencial. Nós tratamos o aluno pelo nome, não pela matrícula, não pelo RA, e sim o nosso contato. Eu acho que até ajuda um pouco nessa saúde mental do aluno também. A gente ter o contato pessoalmente com o aluno, a gente tem uma sala reservada para atendimento desse aluno. Para vocês terem ideia, nós percebemos a necessidade de entendermos um pouquinho mais o que acontece com a cabecinha do aluno, então nós criamos um espaço para esse atendimento, né? Então nós temos um atendimento psicopedagógico, o professor Marcos Espada faz esse trabalho muito bem feito, então nós conseguimos ali entender um pouquinho da cabeça do aluno, poder ajudá-los em alguma coisa que está à nossa disposição. E dessa forma a gente consegue fazer com que esse aluno se sinta pertencente àquele ambiente de ensino, né? Então, acho que muito mais do que nós darmos somente o diploma para o aluno, nós queremos que esse aluno seja bem colocado no mercado, que esse aluno tenha um conhecimento acerca das pessoas, que esse aluno ele esteja vinculado ao respeito à diversidade, ao meio ambiente, a tudo que as organizações pedem, né? Nós sabemos que hoje a gente vive um momento tão acelerado de inovação, e nós tentamos, né, de alguma forma, fazer com que o nosso aluno esteja ligado, né, nessa inovação, nesse movimento tão rápido que a gente tem para tudo. Então, nós entendemos que o aluno, eu sempre digo isso, que o nosso aluno não é meu cliente. O meu aluno, ele é a matéria-prima. Nós vamos fazer com que ele seja capacitado para o mercado de trabalho. E quem é meu cliente são as organizações, né? O meu cliente é aquela organização que vai absorver, que vai trabalhar com esse funcionário, com esse nosso ex-aluno, nosso egresso. E graças a Deus a gente tem visto ali que os nossos egressos estão muito bem colocados no mercado de trabalho. Então a FASB preza muito por isso, né?
por não ser somente a capacitação do nosso aluno em termos de hard skills, mas também ali a gente promover de alguma forma o entendimento das soft skills, né, dos entendimentos psicossociais, de como se colocar no mercado, de como entender o outro também. Muito legal. Professor, e qual a estrutura da FASB? Será que o professor pode contar um pouquinho para a gente a estrutura da faculdade? Então, como eu disse, nós somos uma estrutura ali, né? A gente já está há mais de meio século no mercado. Nós temos aqui vários coordenadores, nós temos vários professores de cada núcleo, nós temos um prédio totalmente novo, bonito, bem equipado, com rampas de acesso. Nós fazemos muito trabalho ali em relação à educação do jovem, não somente, como eu disse, né? Não somente para o mercado de trabalho, mas que ele seja um empreendedor também. Então, nós temos muitas ações voltadas a isso, para o empreendedorismo, para o empreendimento social e organizacional. A nossa estrutura ali, nós temos laboratórios de informática, nós temos um hall ali de atendimento, onde o aluno estuda, onde o aluno faz algumas atividades extra-classe também. Então, se vocês puderem conhecer um pouquinho da FASB, visitem o nosso site, visitem as nossas instalações, que a gente vai receber com os braços abertos. Ok. E se alguém se interessar, quiser ligar para a FASB, qual que é o telefone? Não, é só a gente acessar o nosso site, www.fasb.com.br. Lá nós temos todas as informações, inclusive estamos com os nossos vestibulares abertos para todos os cursos. Saiu a nota do Enem semana passada, né? Então, se o aluno tem a nota do Enem, pode ir até a FASB também, fazer a sua matrícula, e a mensalidade do mês de janeiro será isenta, com a nota do Enem. Então, nós temos ali várias oportunidades. Entre ali no nosso site, nós temos ali o vestibular agendado, o vestibular ali em loco. Então, é só você entrar e acessar os nossos cursos lá. São vários nossos cursos e várias possibilidades de entrar, além de alguns descontos que nós temos também. Algumas instituições, organizações têm parceria conosco. Então, o aluno, o pai do aluno que trabalha nessa organização terá 10% de desconto também, além do desconto familiar, né? Se o aluno chega lá, tem um primo, irmão, tio que estuda lá, também terá desconto de 10%. Esses descontos são cumulativos. Muito legal. Então, Sandra, eu acho que a gente pode adentrar no tema, né? Um tema super importante, na minha opinião. Eu acho que a saúde mental é a saúde mais importante, porque sem ela não comanda o nosso físico, a gente não fica bem para conversar com as pessoas. Então, eu acho que a saúde mental, né, Sandra, é a coisa, acho que mais importante. E que bom, né, que temos esse mês todo, que agora é uma lei federal, né, do Janeiro Branco, para a gente debater, para a gente refletir sobre esse tema tão importante, né, que é a saúde mental e emocional. E hoje vamos falar desse controle, né? Como deve ser esse controle emocional entre professores e alunos, que é o tema que nós vamos debater com o professor Antônio. Muito bom. Então vamos começar com as perguntas. Sandra, você tem uma pergunta para fazer para o professor, por favor? Bom, primeiro eu vou falar sobre a FASB. Eu estive lá fazendo uma visita, o professor me convidou e eu fiquei assim impressionada. O espaço físico lá é excepcional. Um lugar muito bom, muito bem ventilado, muito arejado. Eu gostei muito. No dia que eu fui, estava acho que trocando turno de alunos, então os alunos estavam chegando e a gente via a qualidade dos alunos da instituição. Me deu até vontade de dar aula lá, viu? Vamos lá. Me deu até vontade de dar aula lá. Eu nunca trabalhei com do ensino médio para cima, eu nunca trabalhei. Eu sei que existe uma grande dificuldade para você lidar com o adolescente. E é esse público que vocês têm lá. Sim. A gente fala na saúde mental, e eu tenho estudado muito, não só na educação, mas nas empresas em geral, o quanto os gestores estão preocupados com isso. Porque hoje a gente tem um enorme problema. As pessoas ficam com a saúde mental comprometida, aí elas vão se afastar pelo INSS, mas é aquela doença invisível. E o próprio perito do INSS, ele não está preparado para receber esse paciente. E quando o paciente chega lá, o paciente sai pior do que entrou e manda retornar para o trabalho. E aí, principalmente na educação, aí vai a minha pergunta para o senhor. Como é que você recebe, porque vocês devem passar por isso lá, porque isso daqui
para todas as profissões, mas em especial para a do professor. A gente sabe que hoje o professor tem um sério comprometimento emocional, mental e físico, porque o emocional reflete, né? Somatiza doenças físicas. Como é que vocês lidam com esse tipo de afastamento? Eu acho que eu fui até além do que vocês estavam pensando, mas eu tenho dessas. Como é que vocês lidam com esse tipo de professor, ou de profissional em geral? Porque na escola todos são agentes educacionais, né? A gente não pode falar só da relação professor-aluno, mas eu acho que tem que ser relação escola no geral, né? Porque a pessoa que limpa, ela também faz parte da gestão educacional, todo mundo. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu vejo, sim, para o gestor, um enorme problema. Porque você pega um profissional que ele não tem condições de trabalhar e você fala para ele, não, procura um médico. Aí ele procura um médico. Aí ele não tem condições de trabalhar, ele vai para o INSS. O INSS, olha... Não adianta nem colocar, viu? Porque no INSS isso não ajuda. É invisível. É invisível. O cordão fica invisível nesse tipo de profissional. Como é que lida com isso? Como é que vocês tratam isso na FASB? Então, vamos lá, Sandra. Eu vou dizer no geral, tá? Depois eu falo um pouquinho da FASB. A gente percebe que, no geral, as organizações, elas ainda veem como um rótulo negativo aquela pessoa que tem qualquer tipo de trauma, de síndrome emocional, comportamental. Então, as empresas, infelizmente, ainda veem isso. É lógico, e depende muito do tipo de gestão. Então, nós temos aquela gestão mais humanizada que entende o colaborador. E quando a gestão é tão humanizada, nem sempre os colaboradores chegam nesse sentido de ter que se afastar por conta de problemas comportamentais, problemas emocionais, tá? Então, a gente percebe que nós aqui, organizações, sociedade, temos que debater muito sobre isso, para entendermos que essa doença é invisível, mas que ela existe, né? Ela está ali no nosso meio, nós convivemos com pessoas, né, que podem estar sentindo alguma coisa, podem estar com a sua fisionomia bonita, alegre, sorrindo, mas por dentro não, está se corroendo, né, está se destruindo. Então, acho que nós temos que dar valor a isso. E quando a gente fala um pouquinho da FASB, graças a Deus, nós quadro de professores, nós não temos tanto esse tipo de problema. Por que nós não temos esse problema com os professores? Nós dialogamos muito. Então, nós trocamos muitas informações entre nós. Nós temos um grupo de relacionamento. Então, quando nós percebemos que existe alguém que está com uma certa dificuldade, todos nós temos problemas pelos quais nós passamos dia a dia, né? O nosso emocional é todo dia abalado, né, por N problemas. Então, quando a gente percebe que alguém está assim, a gente conversa muito mesmo. Então, eu acho que um grupo de apoio é importantíssimo nesse sentido também. Com os alunos, já é um pouquinho diferente. Nós temos muitos alunos. Professores, nós temos um quadro mais reduzido, nós conseguimos conversar, olhar no olho, ver se a pessoa está de forma diferente, está mais triste, mais caladinha no canto, a gente consegue verificar isso. E aluno, nós temos salas grandes, né, com muitos alunos. Alunos que chegam para a gente recém-chegados ali, né, que estão começando conosco agora. Mas cabe a nós, professores, observarmos. Então, a gente consegue detectar aquele aluno que mudou seu comportamento, que é mais caladinho, que fica no canto, que não socializa. Então, nós vamos conversar. A gente procura, né? Eu sempre falo nas reuniões de começo de semestre, para os professores observarem como que esse aluno está se comportando. Nós temos alunos, muitas vezes, que eram excelentes, de repente decaem no seu rendimento escolar, né? Então, a gente pede para o professor, olha esse aluno com carinho, né, com mais critério, e a gente acaba fazendo isso. Porque, como eu disse, na FASB, a gente não tem RA, não tem matrícula, a gente acaba chamando pelo nome, a gente tem uma parceria muito legal, que eu acho que é o que facilita também esse envolvimento, esse pertencimento do aluno com a vida acadêmica. Nós sabemos que quando a gente sai do ensino médio para a vida acadêmica do ensino superior, muda totalmente, né? Muda totalmente. Você estava acostumado com o professor te dando conteúdo, você estudava aquilo, fazia um decoreba e pronto, não é isso? É assim que funcionava o ensino médio, ou funciona, infelizmente, em alguns casos ainda. E o ensino superior, não. Você tem uma certa autonomia, né? Então, o aluno, muitas vezes, não sabe ter essa autonomia. Teve um aluno uma vez que falou, professor, eu não estou acostumado a pensar. Meu Deus, não está acostumado a pensar? Então, vamos pensar aqui, né? Então, vamos ter aqui essa possibilidade de pensar. Então, a gente tenta trazer isso para o aluno, dessa capacidade de pensamento crítico para o nosso aluno. Mas, voltando, quando a gente percebe algum tipo de problema, nós criamos o nosso atendimento psicopedagógico. Por quê? Eu atendia vários alunos. Uma vez eu atendi uma aluna, chorou por 1 hora na minha mesa. Eu falei, filha, chora. Vai te fazer bem? Chora, né?
E foi, chorou, depois ela me contou quais eram os problemas dela, o que ela precisava de atenção naquele momento. Então, nós criamos esse atendimento psicopedagógico numa sala totalmente lúdica, onde a gente faz isso, a pessoa se sente abraçada naquele momento, ela sente que alguém está dando atenção para ela. E o professor, muitas vezes, me indica, olha, aluno tal está precisando de uma atenção diferenciada, você pode conversar com ele. E muitas vezes, vocês falaram em doença invisível, nós nos deparamos com algum autismo, algum tipo de autismo, que eu tenho que tratar esse aluno de forma diferente. Muitas vezes eu tenho lá alunos que têm déficit de atenção, então tem que ter um relatório médico, fazer uma prova com um horário estendido, né? Então a gente entende todas essas nuances que ocorrem. Eu acho que assim é o foco. Então nós temos que estar sempre focando no aluno, a gente não pode perder o olhar do aluno. E eu costumo dizer que nós somos mais do que professores, né? Quando eu falo, muitas vezes eu fiz uma palestra um dia desse, falava da responsabilidade do professor no ensino superior. Então, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, vai além de você fazer uma pesquisa, de você montar a sua aula, de você ministrar a sua aula. Eu tenho que ter um olhar além disso. Isso qualquer um faz, né, gente? Chegar lá e falar conteúdo tal, qualquer um faz. Mas o olhar para o aluno e entender o aluno é essencial para quê? Para que esse aluno se sinta pertencente àquilo, se sinta que ele está num ambiente que não é tóxico para ele. Outro problema sério que ocorre muitas vezes é o bullying. O bullying hoje é crime, mas nós sabemos que nem sempre as instituições estão ligadas nisso, né? O que é a prática de bullying, o que isso pode trazer, quais são as repercussões jurídicas para a instituição, inclusive para os pais e alunos. Então, nós temos que estar sempre focados nisso. Tem alguém sofrendo bullying? Tem alguém praticando bullying? Vamos chegar, vamos conversar, vamos bater um papo para que isso não ocorra, porque a gente sabe que grande parte dos problemas relacionados aqui ao comportamento emocional também advém do bullying. Sim. E o mais incrível, eu fiz uma vez uma palestra na escola e eu percebi que o bullying é mais praticado em casa do que na escola. Então, muitas vezes, a criança não tem com quem falar, o adolescente não tem com quem falar, o jovem não tem com quem falar. Então, se nós temos um espaço aberto para ele, nós estamos colaborando para que ele não faça coisas desagradáveis com a sua própria vida, com a sua integridade, né? E nós vemos casos, muitas vezes aqui, é notório, de alunos que cometem suicídio, de alunos, né, que partem para drogas, porque não tiveram, talvez, um respaldo, né? Não somente familiar, mas um respaldo na vida acadêmica também. Ok. Professor, a gente falou algumas coisas bastante relevantes aqui, né? Que a gente acabou tocando, mas como é que fica a questão do preconceito no meio acadêmico e dentro da escola, professor? Eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala em bullying, está ligado a preconceito, né? Está tudo envolvido aqui no mesmo balaio, como eu digo, né? Então, a gente tem sim, nós temos preconceito no meio acadêmico, por exemplo, alguns cursos não têm professoras mulheres. Né? Vemos que alguns cursos não aceitam. Algumas profissões, quando nós temos uma mulher naquela profissão, elas são deixadas de lado. Até a gente fez uma pesquisa recentemente sobre isso também. Muitas vezes a mulher com a mesma capacitação profissional que ela tem, acadêmica, ela está numa função menor ou mais baixa do que os homens. Então já existe um preconceito de gênero, sim, né? Outro preconceito que a gente vê no meio acadêmico também é o preconceito do etarismo. Né? Então, muitas vezes os nossos pais falam, pô, mas você já está velhinho, né? Não sabe, é do século passado. O professor poderia explicar para a gente o que é o etarismo? Sim, o etarismo é aquele preconceito que nós temos com a idade. Então, pessoas acima de 50 anos já são consideradas fora do baralho, né? É lógico, eu sempre falo para a gente que existe professores e professauros, né? Então, nós temos os professauros, sim, que são aqueles que estão na época da pedra lascada ainda. Então, não querem inovar, não querem mudar as metodologias de ensino, mas nós, professores, somos ativos, né? Que a gente quer fazer parte desse mercado, a gente quer capacitar os nossos jovens, a gente tem que estar, assim, toda hora buscando inovação. Então, existe preconceito com os professauros, que esse ele tem que buscar, de alguma forma, o conhecimento também. Professauros, pois é. E nós temos o de idade. Pô, eu tenho 65 anos de idade, mas eu estou buscando conhecimento a todo momento. Acaba um curso, começa o outro. Eu busco entender qual a linguagem que o aluno quer. O que vai ser mais fácil para ele entender. Eu dou aula de economia, por exemplo. Imagine vocês se eu chego na faculdade, primeiro ano, primeira aula, e começo a falar economês com eles. Meu Deus do céu, os alunos vão sair correndo. Então, eu tenho que utilizar uma linguagem acessível para esses nossos alunos. Eu digo que a empatia é tudo, né?
nós, alunos, professores, com alunos, alunos com professores. Então, existe sim esse preconceito em relação à idade. Existe preconceito à sua titulação também. Quem diz que um doutor tem mais conhecimento ou mais capacidade da aula do que uma pessoa que não é doutor? O que diz isso? Que regra nós temos aqui, né, no nosso mundo? Muitas vezes eu posso ser um excelente profissional, um curso de graduação, tenho todo o conhecimento, toda a habilidade técnica do meu conhecimento, tenho grandes soft skills, eu sei me relacionar muito bem com as pessoas, não preciso de um título para isso. Tá? Então, acho que tem esse preconceito também, né? Não somente doutores, né? São capacitados para dar aula, né? Então, a gente tem que rever algumas coisas. Infelizmente, nós temos também a xenofobia, a misoginia, nós temos hoje a diversidade de gênero, muitas pessoas não aceitam. Então, esse é o nosso papel enquanto professores, também olharmos em relação a isso, né? Inclusão. Inclusão social. E temos também os casos sérios de bolsistas, né? Nós temos os ProUni, e muitas vezes a instituição, os demais alunos, dependendo da sua classe social, não aceitam o bolsista no seu grupo. Por quê? É aluno tal e qual, fez jus a estar ali. Então, nós temos que pensar que nós temos uma grande desigualdade social, sim, no nosso país. Nós temos que pensar que nós temos dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, sociais, mas no meio acadêmico nós temos de alguma forma acabar com isso, né? Coibir a existência disso de alguma forma. Então, cabe a nós, professores, estarmos a todo momento, mesmo que não seja conteúdo da minha aula, tá? Não está na minha aula. Então, o que eu tenho que fazer com esse aluno? Explicar para eles o que é o mundo, o que é relacionamento, quais são as pessoas com as quais ele pode se relacionar, o que as pessoas podem trazer de bem para ele, né? Então, a gente fala tanto em compartilhar, né, gente? E compartilhar não é só a internet, compartilhar os nossos conhecimentos, nossos saberes, nossas vivências. Quantas vezes eu aprendo com alunos? Muitas vezes eu aprendo com o aluno. Como eu disse, sou um eterno aprendente. E muitas vezes o aluno vem ali com uma história de vida totalmente diferente das que eu conheço, que eu me relaciono, e traz para mim tanto aprendizado, tanto conteúdo, que eu posso aí divulgar com os outros também. Infelizmente, o preconceito existe. Professores com professores, professores com alunos, alunos com alunos, alunos com professores também. Mas é o nosso papel aqui sempre buscar, de alguma forma, acabar com isso. Puxa, que aula, hein, Sandra? Muito bom, hein? Por Imagina. favor, Sandra, pergunta. Bom, primeiro eu vou perguntar. Professor Antônio, Isso. quando nós chegamos aqui, eu não imaginei que eu ia receber uma aula dessa, porque o papo é muito gostoso. É muito bom a gente conversar com pessoas que sabem do que estão falando, né? Que tem aquela prática. Eu acho muito gostoso, assim. É muito diferente de você conversar com uma pessoa, aí vem nessa questão que ele falou, do doutorado, tá, que a pessoa estudou, mas não tem o chão da sala de aula. Uhum. Quando você não tem o chão da sala de aula, você fala aquilo que o livro te ensinou. É interessante isso. E nem sempre o que está nos livros você consegue enxergar na realidade do dia a dia. Muitas coisas, a gente estava falando sobre Vygotsky, sobre Piaget, né? Eu, quando fazia faculdade, era uma aluna extremamente crítica e muito curiosa, né? Porque, na verdade, na faculdade você precisa ser um aluno pesquisador. Porque se você não for um aluno pesquisador, você até passa por lá, mas você não vai ser um bom profissional. E aí, você falou nisso, eu fiz uma anotação que eu achei interessante. Eu acho que existe um choque muito grande de realidade quando o aluno sai do ensino médio, ele entra na faculdade. Ele passa de aluno, que a gente fala muito no ensino tradicional, que isso não tem, mas é verdade, o aluno até o ensino médio, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, ele chega a ser um depósito daquilo que ele vai anotando, ele vai escrevendo, e depois ele vai para casa, e depois ele só lê aquilo no dia de fazer a prova, ele não vivencia o conhecimento. Na faculdade não tem como ser assim. Na faculdade ele precisa pesquisar, né? A gente pode dizer que a faculdade te dá o pão e a faca, mas quem corta é você. Se você não cortar, ficar olhando para o pão, você não vai comer. Então, esse choque de realidade cai no nosso tema de hoje, eu acho. Sim. Eu acho que quando o aluno chega na faculdade, ele chega um pouco perdido e a saúde emocional pode ser abalada nisso. Então, me preocupa muito, eu tenho um neto de 16 anos, passou lá pelo professor, né, conversou bastante com o professor e tal, porque eu, enquanto avó, enquanto família, eu tenho essa preocupação quando ele for para a faculdade, porque é muito difícil. Eu imagino que a cabeça de um adolescente, quando ele sai do ensino médio
e cai numa cadeira de faculdade, esse passo, eu acho que é muito difícil. Sim, Esse sim, primeiro ano de sim, faculdade. sim, Até ele entender e aprender a pesquisar. sim. E ele entender que ele tá. A gente brincava muito na faculdade, eu tinha uma professora incrível, assim, eu gostava muito dela, Cirlei, se estiver assistindo aí, Cirlei, vou recortar esse pedaço e mandar para ela, fazer jus à ótima profissional que a Cirlei é. E ela falava, os alunos, eles são os únicos clientes que não querem o serviço. Eles querem pagar sem aprender. Eles pagam, super felizes. Não, paga, o pai paga, né? Ou consegue bolsa, tal. Porém, até por essa dificuldade, a gente faz essa crítica, mas também tem essa dificuldade. Que aí, mais uma vez, aí fica a minha pergunta. Esse processo, quando o aluno entra na faculdade... Essa transição, eu acho que ela causa um abalo emocional. Totalmente. Como que a gente lida com isso na faculdade? Vamos lá. Você já falou um pouco. Sim. Mas, assim, falando assim... Claramente, sim, bem pé no chão. Sim. Nós combinamos que íamos ser pé no chão. Sim, total. Eu passo a ser até um pouco senso comum. Mas, assim, bem pé no chão mesmo. Quando recebe aquele aluno que ele acha que ele vai pagar a mensalidade e receber um diploma, por que ele pensa isso? Ou ele pensa que ele está lá na faculdade, eu sou universitário agora, tal... Como que a faculdade lida com isso? Eu não digo só a FASB. Não, geral. Aí eu vou falar no geral. Porque Sim. se a gente também... Eu sei que a FASB é uma excelente instituição. Sim. A sua fala sobre ela já mostra pra gente a responsabilidade social Sim. que vocês têm. Mas vamos agora generalizar. Sim. Né? Talvez a gente não tenha esses dados assim tão claros para nós. Mas como deveria ser? Vamos pensar assim, como deveria ser, não como é. Sim. Porque eu acho que não é. Sim. Como deveria ser essa transição, para que esse aluno tivesse um processo que não abalasse tanto o emocional dele. Sandra, eu fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Exatamente sobre isso. Essa transição que nós temos do ensino médio para a faculdade. Para começar, no ensino médio, esse jovem, adolescente, 16, 17 anos, ele tem algo desumano que ocorre com ele. Ele tem que escolher uma profissão. 16, 17 anos... É muito complicado você escolher uma profissão. Na minha época era fácil, não tinha tanta coisa, né? Administração, engenharia, isso aí. Hoje tem várias oportunidades. Então já é um drama para ele escolher uma profissão, certo? Escolher que faculdade fará. Outra coisa, o nosso ensino médio, infelizmente, não digo todas as instituições, mas grande parte delas, está focado ainda naquele método. O professor é o centro da atenção. Eu coloco o conteúdo, esse aluno vai ser um repositório de conteúdo, ele vai decorar aquilo e vai fazer uma prova. Ele tem que ir bem no Enem, ele tem que ir bem na todos os indicadores aí que a gente tem de educação, ele tem que ir bem, acaba sendo decoreba, tá? Ele sai daquela instituição do ensino médio e vai para a faculdade. E aí ele se depara com uma outra realidade. Não é mais somente frequentar a aula, não é somente fazer a prova, é a pesquisa. Uma coisa que eu prezo muito é que nós, professores, assim como quando os alunos chegam, que a gente comece a explicar para eles o porquê, o significado daquela disciplina, daquele conteúdo. Então, quero entender por que aquele conteúdo está na teoria e quando vai ser utilizado na prática, que é o que não ocorre no ensino médio. O ensino médio, algumas instituições, elas focam somente, você tem que passar no vestibular da USP, você tem que passar não sei onde, é isso, né? É isso. Infelizmente, isso é muito pesado para a cabecinha do aluno. Então, o aluno já fica com a sua cabecinha a 1000 por hora. O que eu estou fazendo? Estou certo? Estou errado? Né? O que eu faço da minha vida? Chega na faculdade, então... Muitos professores não têm aquela empatia de utilizar uma linguagem acessível com esse aluno no primeiro ano. Então, a primeira coisa que tem que fazer o que é? Convencer esse aluno de que ele está no espaço amigável, tá? Espaço amigável de aprendizado e que ele terá sua autonomia, sim. Ele pode sair da aula, ele pode voltar para a aula, ele vai fazer pesquisa, ele vai formar o grupo dele, não sou eu que vou formar o grupo, ele vai escolher as pessoas, ele vai ser orador da turma quando ele quiser, então ele vai ser o representante de sala onde ele quiser, mas principalmente ensinar para ele, mostrar para ele o significado daquela disciplina, daquele conteúdo. Professor, por que eu tenho que aprender filosofia na faculdade?
Professor, qual o intuito disso? Quantas vezes a gente ouve essa pergunta, não é? Porque a filosofia é a base de tudo, não é? Então, eu tenho que entender o que vai ser utilizado na nossa sociedade em relação a isso. Então, tudo tem que ter o porquê. Não simplesmente eu colocar lá álgebra. Por que vou aprender álgebra? Vou utilizar isso aonde? Então, tem que ter primeiramente isso. Uma coisa necessária, nós fazemos o acolhimento. Na primeira semana de aula, nós acolhemos esse aluno, conhecermos esse aluno, deixarmos que ele fale um pouquinho sobre ele para que a gente possa saber de onde esse aluno vem, se ele trabalha, se não trabalha, o que ele espera. Eu costumo fazer há alguns anos, gente, uma atividade, primeiro dia de aula, que eu pergunto para eles assim, escreva um bilhetinho para vocês mesmos, uma cartinha para você mesmo, para daqui a 4 anos. Quais são suas expectativas para daqui a 4 anos? Gente, quando eu abro aquilo, depois de 4 anos, e eu leio algumas na formatura, na colação de grau, eu fico extremamente emocionado. Porque grande parte desses alunos, eles querem o quê? Eles querem a capacitação profissional, eles querem o bem-estar da família, eles querem formar uma família, eles querem o carro, querem a casa, e tudo família, sempre vinculado à família, sabe? Rodeando a família. Então, eu não posso assustar esse aluno, eu não posso ferir essas expectativas do aluno. É lógico, eu vou ter que cobrar. Lógico, vivemos numa sociedade onde existem regras. Cada instituição tem suas normas e regras. Eu tenho que saber cobrar isso também, mas de uma forma que eu consiga trazer o aluno para perto da gente. Eu não quero distanciar esse aluno, porque ele já está vivendo um momento dramático, essa mudança toda que ele teve, essa mudança de horário. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso aluno, Brasil, ele estuda, mas ele tem que trabalhar. Então, ele trabalha longa jornada durante o dia, ele tem um horário reduzido de almoço, um horário reduzido para poder jantar, ele tem que pegar uma condução. Então, nós temos que entender que esse aluno também está cansado, assim como nós, professores. Também estamos cansados? Sim, porque grande parte de nós tem mais de uma atividade. Então, você trabalha numa empresa, depois você vai dar aula. E uma coisa importante também que eu gosto de frisar bastante: o professor não pode ver a aula como um bico. Tá? Aquilo não pode ser bico, aquilo tem que ser uma atribuição que ele tem, uma atividade que ele tem, profissional, e tem que dar o melhor de si. E lógico, todos nós um dia estamos cansados, desgostosos, mas nós temos que fazer o nosso melhor ali. Nós temos que ter o nosso controle emocional para que a gente possa passar conteúdo para esse aluno e entender que esse aluno tem dificuldade, sim. O que nós costumamos fazer na FASB, eu não sei, algumas fazem também, além desse acolhimento que a gente faz no início das aulas, a gente também prevê lá um nivelamento. Nós sabemos que o nosso aluno tem uma dificuldade imensa com matemática. Por quê? Não ensinaram para ele para que servia aquilo. Então, nós pegamos ali 1 semana, 2 semanas de aula, fazemos toda uma revisão de conteúdo de matemática para que esse aluno se sinta ali capacitado para seguir no seu curso. Então, nós fazemos muito isso com os nossos alunos e dá resultado. Então, acho que cabe às instituições de ensino receberem esse aluno não como cliente, não como número, mas como ser humano, que está ali, cheio de expectativas, cheio de emoções, dúvidas. Será que eu escolhi o curso correto? Será que não? E a gente entende que muitas vezes a gente até conversa com o aluno, né, Marco? Esse curso não é para você. Talvez você esteja no curso errado. Nada de mal você voltar, você fazer um outro curso, fazer algo que te traga prazer. A pessoa não pode ter o sentimento de fracasso. Quando ela não se dá bem no curso, acontece. Nem todos nós somos feitos para alguma coisa. Não temos capacidade. Se eu tiver que tocar música, por exemplo, gente, vocês vão sair correndo, né? Vai sair nada com nada. Eu tenho outras habilidades, outras capacidades. Então, nós temos que entender esse aluno e entender que ali na escola, na faculdade, é um local de compartilhar ideias, é um local onde ele vai fazer o networking dele, né? Então, a gente vai... Está desempregado? Olha, fulano aqui trabalha numa empresa. Vamos mandar um currículo para lá? Então, eu faço muito isso. Acho que as organizações de ensino, elas devem buscar isso. E uma coisa que me deixa muito triste é que nós sabemos que, infelizmente, de uns anos para cá, algumas instituições de ensino deixaram de focar a educação e focam o negócio, né? Então, eu não posso ser uma distribuidora de diploma. Eu não posso. Eu tenho que capacitar o meu aluno da melhor forma possível para o mercado de trabalho, para a sociedade, né? Ele pode ter o seu próprio negócio, ele pode trabalhar numa multinacional, fazer o que ele quiser da vida, mas eu tenho que capacitá-lo para estar ali na sociedade, não agredir as pessoas, ter respeito com as pessoas também. Mas não é fácil, viu, Sandra? Não é fácil, não, porque isso exige da gente um comprometimento muito grande de cada um de nós professores, principalmente no primeiro ano. E a gente tem que ter uma certa estrutura emocional para isso. Muitas vezes você recebe alguns casos, você tem vontade de chorar junto com o aluno, né? Mas não, você tem que dar uma força para esse aluno aqui, para que ele saiba que tudo tem solução. Tudo tem uma possível solução.
e soluções que sejam benéficas, né, para todas as partes. Poxa, que legal, Muito hein? bom. Respondido, Sandra? Respondi. Vamos lá, professor. Então, se tiver um aluno que nesse momento está nos assistindo e ele estiver em dúvida qual curso fazer, ele pode procurar a FASB e aplicamos um teste vocacional? Sim, nós temos lá o teste vocacional que nós aplicamos, nós fazemos muitas visitas em escolas de ensino médio e nós aplicamos o teste vocacional. Então, a pessoa deseja ser, sei lá, um engenheiro, mas não tem menor habilidade com matemática, né? Então, esse teste vocacional vai indicar qual a melhor saída para você, né? A melhor saída para esse aluno, o que se adequa melhor ao perfil desse aluno, à cultura desse aluno, à vivência desse aluno, o que trará melhor benefício para ele. E quando eu falo benefício, não é só econômico, financeiro, tá, gente? Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, é lógico, ninguém trabalha por amor, né? Somente por amor. A gente tem que ter amor ao que a gente faz também, mas não somente isso. Então, tem que ter o benefício financeiro, pesquisar quais são as profissões em alta, quais são as profissões do futuro, quais são as profissões que dão mais probabilidade de empregabilidade no mercado de trabalho. Então, não simplesmente romantizar. Eu costumo dizer, a gente ainda estava comentando, que existe a romantização do ensino superior, tanto para professores quanto alunos. Gente, o ensino superior não é esse romance todo, não. Vai ter dia que o aluno vai ter que deixar de almoçar para entregar um trabalho. Ele vai ter que deixar o seu fim de semana para entregar um TCC, ele vai ter que deixar a namorada de lado, hoje não, fica aí, né? A gente não vai poder conversar hoje. E nós professores também, não é tão romântico assim. Muitas vezes eu vou ter que deixar minha família de lado para atender alguma demanda dos nossos alunos. Então, não podemos romantizar o ensino superior. Existem sim dificuldades, porém nós sabemos lá na frente teremos benefícios sim. Alguns benefícios nós teremos, benefícios de relacionamentos, benefícios financeiros, benefícios de estarmos felizes conosco mesmo, né? Muitas vezes aqui a gente vê pessoas que estão em cargos de gestão, mas são totalmente infelizes. E eles fazem o quê? Transmitem, né? Irradiam essa infelicidade para os demais também. Então, não é isso que a gente quer pessoas felizes no lugar certo e que saibam controlar suas emoções também. E, aliás, nós temos, inclusive, no curso, uma disciplina de psicologia organizacional, né? Porque é importante que nós tenhamos conhecimento de nós mesmos e, quando tiver alguma dificuldade, procure uma ajuda. E essa ajuda pode ser no seio familiar, pode ser na instituição. A gente costuma ter os coordenadores pedagógicos que atendem os alunos, professores, direção. Então, o aluno precisa ver a instituição não como inimiga, mas como amiga, que faz parte da vida dele daqui para frente. Ok. Então vamos lá, professor. Então, se um aluno quiser fazer um teste vocacional, como ele pode se... Ele vai ligar para a faculdade, entra em contato com a faculdade, nós temos nosso WhatsApp também, nós temos nosso site, entre em contato conosco, agendamos lá o dia, lá o horário, e o aluno vai lá e faz. O aluno, não precisa ser aluno, né? Pode ser qualquer pessoa da sociedade. Pode repetir o site da... Sim, www.fasb.com.br. Ok, muito bem. Bom, professor Antônio, agora eu acho que a gente vai entrar num assunto polêmico agora, hein? Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o tema redes sociais. O que ele tem de positivo, né, Sandra? E o que tem de negativo? Será que a gente pode colocar isso numa balança? Tem mais positivo, tem mais negativo? E eu queria muito ouvir a reflexão do professor Antônio. Vamos lá. Rede social, maravilhoso, né? Fazemos pesquisa, toque de caixa, temos todos os nossos conteúdos ali na mão, olha que a gente bem entende. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Algumas pessoas usam a inteligência artificial de forma errada, né? Ela veio para agregar e não para distorcer conteúdo e tudo mais. Mas o que a gente percebe de uns tempos para cá? Até 2019, a gente percebe que as pessoas elas não tinham... tanto essa necessidade de estar logado a todo momento. O que é estar logado? Eu quero saber o que está acontecendo aqui no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, quem fez o quê, quem não fez, as minhas redes sociais. Mas a gente percebeu que da pandemia para cá, infelizmente, as pessoas ficaram muito mais conectadas na rede social. Também era alguma forma que tinha, né, de contato com os demais. Só que isso se agravou de uma determinada forma que as pessoas deixam de ter o contato visual, o contato físico com os demais para estarem aqui. Uma vez eu fui num show e o cantor ali, Oswaldo Montenegro,
Poxa. A gente estava assistindo o show e todo mundo com o celular ali gravando. Ele falou, gente, eu estou ao vivo aqui, gente. Não precisa ficar gravando para depois vocês verem em qualquer lugar. Eu estou aqui, olha para mim, né? Vamos aqui fazer uma conexão. Boa. E o que eu sinto muitas vezes é que, aliás, foi feita uma pesquisa recentemente, eu mesmo fiz essa pesquisa, com adolescentes, e foi constatado o quê? Que grande parte deles tem medo de ficar desconectado das redes sociais. Ele acha que vai acontecer alguma coisa naquele momento que ele ficou desconectado que vai atrapalhar a vida dele, que ele perdeu alguma coisa. Então, ele quer estar constantemente ligado, né? Então, existe até fear of logging, né? Ter medo de ficar logado o tempo todo. Tá, e aí na pesquisa eu perguntava, você já teve problemas de relacionamento, profissionais ou acadêmicos por conta do uso das redes sociais? Sim. Já tive problema sim, porque ao invés de eu prestar atenção no que o meu gestor está falando, eu estou aqui na rede social. Ao invés de eu prestar atenção no que o meu companheiro, minha companheira está falando, eu estou aqui na rede social. Ou conversando com ela pela rede social, o que é pior. Quantas vezes a gente vai em restaurante e você percebe uma mesa com 4 pessoas, um falando com o outro por aqui, né? Será que a gente precisa ter esse contato físico, emocional, né? Então a gente não pode deixar que isso aqui atrapalhe a nossa vida. E muitos alunos, muitas vezes, infelizmente, não só aluno, a sociedade como um todo, vai lá e procura alguma notícia e é um fake news. E tem aquilo como verdade. E nós sabemos que fake news hoje tem causado enormes danos sociais, né? Tivemos caso recentemente de uma jovem que cometeu suicídio por conta de comentários na rede social. Então, nós entendemos que isso é um problema sério. Existe o ciberbullying também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social. Veio para ajudar? Evidentemente que sim. Quantas coisas eu consigo fazer ao mesmo tempo, estando aqui ligado, logado aqui na rede social, consigo conversar com pessoas de outros países, consigo resolver problemas, consigo mandar documento, receber documento, consigo visualizar uma aula, né? Mas, gente, a gente tem que ter parcimônia, né, com a rede social. Nós não podemos deixar a rede social tomar conta da nossa vida física. Inteligência artificial, beleza, consigo fazer uma consulta no ChatGPT? Cuidado, tá, gente? Nem sempre as informações constantes do ChatGPT são verídicas. Eu tive uma briga com o ChatGPT esses dias imensa. Eu perguntei para ele quais eram os prêmios Nobel da saúde aqui do Brasil. Ele me deu uma lista de 10. Nós não temos nenhum prêmio Nobel da saúde. E ele foi me listando. Daí ele falava, não é isso. Estou 5, 6, tá? No final, ele falou, desculpa, meus dados não estão atualizados. Então, cuidado, gente, né? E nós percebemos quando o aluno vai no Ctrl+C e Ctrl+V e coloca um conteúdo para a gente. Isso não é aprendizado, né? Isso você não está se capacitando, você está se enganando. E a gente percebe muito, é muito nítido para a gente, quando não é a fala do aluno, não é a linguagem do aluno. Então, eu prefiro muito mais alguns trabalhos que vêm escritos com erros de grafia, erros de português, do que aqueles que foram copiados e colados da internet, de alguma inteligência artificial. Eu entendo que a inteligência é importante, sim, para nossa sobrevivência no mundo daqui para frente, mas nós não podemos deixar de lado o nosso contato físico, o nosso contato humano, isso é prioritário. E eu senti muito isso na pandemia. Na pandemia nós dávamos aula ao vivo, porém em home office, né? E não é a mesma coisa, não é o olho no olho. Eu estou olhando para o aluno aqui, eu falei alguma coisa, expliquei alguma coisa, o aluno não entendeu, eu vejo no olhinho dele que ele não está entendendo. Eu retomo aquilo para que ele possa entender. Então, o contato físico, o contato emocional é prioritário. Sem dizer das doenças que o uso excessivo das redes sociais trazem, né? Se a gente observar, no Instagram todo mundo é lindo, todo mundo é magro, todo mundo tem cabelo, né? Loiro, né? Eu não tenho o meu, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem casas famosas, viaja. Será que é a realidade de todo mundo isso, gente? Será que eu tenho que me espelhar exatamente naquilo que está acontecendo ali, que não é a realidade? É algo momentâneo, né? É algo que eu vou... Nossa, mas fulano conseguiu isso, por que eu não consigo? Vou ficar triste, porque na idade... Eu tenho a mesma idade da pessoa, eu não consegui isso. Não, gente. Nós temos que entender que existem coisas diferentes, as pessoas perseguem coisas diferentes, nem sempre o que está ali exposto, né, é felicidade total. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, sim, em todos os sentidos. Sejam pessoas jovens, sejam pessoas mais idosas, professores, alunos, todo mundo tem que estar muito bem monitorado do que está sendo utilizado ali na rede social. Aceitar a imperfeição de todos nós. Aceitar a imperfeição de todos nós. Nós não somos perfeitos, então todo mundo quer mudar o nariz, quer mudar o olho. Eu vi ontem um programa que a pessoa mudou a cor do olho.
né? Fez uma tatuagem para mudar a cor do olho. Loucura, né? Loucura. Então, a gente pode incorrer em alguns riscos para a nossa saúde mental e nossa saúde física também. Então, cuidado com a rede social. Importante, sim. Mas, como dizem, né? Use com parcimônia. Poxa, que legal. Agora um adendo aí. E como que as escolas, em geral, lidam com isso? Porque, óbvio, por questões éticas, eu não vou citar nem o aluno nem a instituição, mas tem um aluno e uma instituição que o que acontece? Ensino médio, não é o superior. É tudo apostilado. Uhum. Só que a escola, infelizmente, algumas escolas estão fazendo isso hoje, coloca a apostila aqui, ó, Uhum. no celular. Agora, como que você vai pegar um menino de 14, 15, 16 anos que não está preparado ainda? Aí a gente entra nessa questão, né? Da autonomia. Ele não tem. Uhum. Até o ensino médio ele não tem essa Não autonomia. E um aluno falou para mim isso. Essa instituição onde ele estuda é tudo apostilado. Tudo na apostila. E a apostila é no celular, porque a instituição não tem tablet. Agora, você imagina um aluno, adolescente, sem maturidade emocional, que eles não têm ainda, estão construindo, com raras exceções, a maioria não tem. E você entrega na mão dele o celular, a internet tem que estar funcionando, porque se não funcionar, você não acessa Uhum. a apostila online, e ela vai estudar por ali. O que acontece? Ela está estudando, está entrando em notificação do WhatsApp. Uhum. Aí como é que o cara não vai olhar o amigo dele, a amiguinha dele que tá chamando? Ah, sai, vai pra lá. Já perdeu totalmente o sentido da aprendizagem ali. Aí ele vai, aí o Instagram, tem uma notificação no Instagram. Não consegue se concentrar. Não consegue. É humanamente possível, nessa faixa etária, conseguir, como que eu posso dizer, resistir à tentação Uhum. Uhum. de atender uma notificação. Então, assim, eu acho que a rede social, eu não vou dizer que ela vem mais para atrapalhar ou para ajudar. Eu acho que vai muito de como isso é Da entendido na utilização. sociedade. Então, você pega as instituições de ensino que dão a apostila no celular. Gente, mas ele tem que saber. Mas ele tem que entender que ele tem que ficar focado. Não fica. Até nós. Vamos falar a verdade. O meu celular não está aqui agora. Quem me conhece sabe que eu sou resposta imediata. Eu também. Então, já deixei o meu até lá fora. Porque eu não aguento. Se entrar uma notificação, eu quero responder. Porque eu falo, a pessoa vai pensar que eu estou desfazendo dela. Eu quero responder. Então, eu com 57 anos, eu tenho essa dificuldade quando eu estou fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, estudando alguma coisa no celular, eu tenho essa dificuldade de ignorar as notificações de WhatsApp e das outras redes sociais. Eu tenho. Mas eu tenho 57 anos, eu consigo. Agora, como que você pode exigir que um aluno faça isso? Então, hoje, os alunos estão aprendendo menos. Porque o que eles fazem? Eles têm a apostila ali. Se copia e cola, a prova é feita por lá. Então eu acho que não é esse aluno que precisa ter maturidade emocional. São as instituições em geral e a sociedade que precisa entender o aluno como ele é. Tem que contextualizar isso nessas instituições. Não adianta falar assim, não, mas ele vai ter que entender. E o que se faz para esse moleque entender? Não tem. Sabe? Então, assim, quando você falou na rede social, queria entrar no outro assunto aqui, eu quero entrar ainda, se der tempo, que é no professor em si e no comprometimento emocional do professor, mas eu não podia deixar de comentar isso, porque romantizar o que não é romântico. Não, mas eu ofereço para o meu aluno as apostilas no celular. Aonde ele for, ele tem acesso ao conteúdo. Gente, um moleque de 13, 14 anos, com raras exceções, você acha mesmo que ele vai sair da escola, pegar o celular e vai ler o conteúdo? Não adianta nada estar no celular dele. Se fosse um livro em cima da mesa, eu acho que era melhor. E hoje, tudo bem, existe uma questão ambiental, a gente está evitando papel, a gente sabe a importância que tem dessa economia de papel para a natureza, né? É tudo
coisas da época que a gente está vivendo, né? Só que tudo isso depende da formação. Sim. Sandra, alguns países da Europa, alguns países estão fazendo o processo inverso. Então, eles estão bloqueando os tablets, a internet. Nós conversamos sobre isso, né, professor? Sim. A Suíça, a Suécia já está fazendo Japão. isso. O Japão, né? Então, alguns Eu países já ouvi estão, alguma coisa sobre isso. estão. Mas, por favor, aquela pergunta que você falou para... Ficou pensando... Sobre professor. Pode Eu perguntar. sou professora, eu preciso falar sobre professor. Pode Quando eu perguntar. Vamos rir um pouquinho. Vamos lá. Tá pesado, né? Tá pesado, aliviar. né? E eu quero depois alguns cortes, porque a sua fala é muito boa. Então vamos brincar um pouquinho para que a gente possa chamar os jovens para assistir esse podcast. Legal. Depois também. Quando o professor me convidou, aí eu falei para ele, nossa, mas qual que era a mesma pergunta que você falou que seria? Como controlar... Como que É, o controle emocional dos professores e alunos. Aí eu falei, professor, sinta informar, mas não há controle emocional. Uma tentativa. Aí eu brinquei com ele, nós vamos colocar no podcast um fundo musical. Tá todo mundo louco. Oba! Porque de professor e louco, todo mundo tem um pouco. Então, não tem como a gente fugir disso, né? O professor hoje, eu me aposentei, Antônio, em novembro de 2022. Então, sou recente aposentada. Parabéns. Da área da educação. Consegui. Conseguiu. Todo mundo fala isso para mim. Nossa, 27 anos de educação, eu nunca fui só educadora. Eu sempre tive outras profissões, como você falou, mas eu nunca lidei com a educação deixando ela como um bico. Eu sempre entendi que eu era professora. E como professora, eu tinha que cumprir o meu papel na educação. Mas hoje, eu decidi me aposentar, eu já tinha o tempo, né? Já podia me aposentar, mas eu queria fazer mais uma pós-graduação, tal, e eu só ia me aposentar em janeiro. Em novembro eu falei, chega. Liguei no Instituto de Previdência, falei, faz minhas contas que eu tô indo embora. Por quê? Por causa do problema da saúde emocional dos professores em geral, inclusive na minha. A sala de aula, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais, talvez vocês não estejam com esse reflexo ainda no superior, ainda no médio, mas vai chegar lá. Já chegou. Mas não tanto quanto está na infantil, nas Sim. séries iniciais, não tanto. Porque isso é um respaldo da pandemia. Esse rescaldo da pandemia, ele vai chegar um pouco mais para frente lá, nesse sentido que eu estou falando. Então, hoje, nós temos dentro da escola de educação infantil, das séries iniciais, um profissional novo que chegou. Chegou despreparado, coitado, caiu de paraquedas lá, que é o cuidador. Hoje, a lei exige que a gente tenha cuidadores. É muito bom. Eles vêm com muito amor, é um pessoal que vem entendendo que ele vai lidar com algumas diferenças, que ele vai aprender, ele está mais aprendendo, na verdade, do que... Aliás, nem é papel dele ensinar, ele está ali aprendendo. Só que nós, professores, não estávamos preparados para isso. Porque o professor, ele é dono da sala de aula dele. Uhum. Ele é dono do aluno, principalmente dos menores. Por isso que eu trouxe para a nossa realidade do infantil e das séries iniciais. Porque a gente tem muito aquela coisa, meu aluno. Porque a gente não tem aluno polivalente nessas faixas etárias. Na maioria das vezes, meu aluno. Então, eu falo assim, eu falei muito isso, então eu estou tirando por mim. Eu tinha uma pessoa que vinha para ajudar a cuidar e eu falava assim, mas o diário de classe é meu. O professor tem disso. A responsabilidade desse aluno é meu. Então, eu falava, você não sai de perto de mim com essa criança. Não, mas ele tá gritando, deixa gritar. Porque se acontecer um acidente, ele tá no meu diário de classe. Isso, gente, para quem tá de fora de uma sala de aula, parece uma coisa tão egoísta. Mas não é. A nossa responsabilidade é tão grande. Se acontecer alguma coisa com essa criança, em qualquer sentido, se ela não aprender, se ela repetir de ano, na maioria das vezes, quando um aluno da série inicial repete de ano, a culpa é de quem? Do pai. Mas o pai diz que é de quem? Da professora. E a gente sabe que a gente está ali, não é para educar. O nosso papel não é esse, a educação vem de casa. Então, quando a gente está dentro, por que o nosso emocional dentro da sala de aula, mais do que nunca, agora está comprometido? A gente tem outros profissionais dentro da escola,
dando palpite na educação, criticando o professor. E, além disso, a gente tem os malditos relatórios. Sim. E hoje, eu não sei por quê, nós caímos na pior parte da época da educação. Porque você tem que fazer o relatório do jeito que a escola quer. Do jeito que a instituição quer. E muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu amo escrever. Os meus relatórios sempre foram de páginas. Eu enxergo o aluno como ele é. Então, eu gosto de contar como que o meu aluno está aprendendo, contar a dificuldade que o meu aluno está tendo. Hoje tem escola, e é a maioria, principalmente as particulares, que você não pode dizer que o aluno não aprendeu. E aí, eles te dão... Gente, é muito louco o relatório que o professor Já é um faz. padrão. Padrão. Tem a palavra certa que você vai usar para não chatear o pai. Porque eu não posso dizer simplesmente, olha, o seu aluno, o seu filho, ele está com dificuldade de relacionamento com os coleguinhas. Vamos conversar, vamos descobrir, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar uma terapia, Não vamos pode, entender junto não pode com o pai. constar no relatório. Não pode. Aí você tem a palavra certa e isso você não vai poder dizer nem com a palavra certa, porque não existe a palavra certa para dizer isso. Seu filho bate muito. Uhum. O que está acontecendo? Vamos Mas o meu pensar filho- o que está acontecendo em casa. Porque, normalmente, a criança reproduz o que Sim. ele vê. Na própria escola também pode ser. Sim. Né? A rispidez, a forma como a escola trata o aluno, né? O acolhimento, como está sendo o acolhimento daquele aluno. Ou em casa, pode ser em casa também. Sim. Só que ninguém quer pagar, assumir essa culpa e não se discute. Então, eu vejo muito isso. Eu vou falar uma coisa que talvez seja muito polêmica. Mas eu vejo muito assim, aquele aluno, ele tem TOD, porque ele não respeita. Mas nem sempre é. Às vezes é porque falta de limite, só que também não pode usar essa palavra mais na educação. Limite? Tem que pensar, professor. Na educação, graças a Deus, eu estou fora da educação, hoje eu posso dizer isso. Nós não podemos usar a palavra limite. Num relatório, jamais. Jamais. Então, o que mexe muito com o emocional do professor, e eu vou falar para você, tinha dia que eu chegava na escola, eu olhava para minhas amigas, me dava até vontade de chorar quando eu falava isso. E eu olhava para minhas colegas de trabalho e falava, meu Deus, eu estou aposentando, o que vai ser delas? Eu vi a menina de 30 anos, professor, descabelando, em psiquiatra, a maioria está tomando remédio tarja preta. Porque nos convênios médicos padrão não existe nem psicólogo para oferecer para esses profissionais. As redes públicas não têm. Agora, eu comecei aqui falando sobre essa questão do afastamento por doenças emocionais por causa disso. Porque o professor hoje, você me falou para falar sobre isso, e eu falei para você que eu sou senso comum, eu sou pé no chão. Sim. Eu falo daquilo que eu vivo. Eu não consigo levar um tema só pro lado bonito. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo. E eu vivi isso. Eu não tive esse problema, graças a Deus. A gente está um pouco mais velho, consegue controlar um pouco melhor isso, porque a gente já viveu muita coisa na educação, a gente já passou por várias coisas. O que está acontecendo hoje na educação com relação aos relatórios, a falta de limite, a tudo ser uma doença, a tudo ter um CID dentro da sala de aula, só o professor que não tem. Porque quando um professor, Marcos, fala que ele tá com o emocional dele abalado, é porque ele quer faltar. Uhum. É porque ele não quer dar aula. Uhum. Só que eu, que sou professor e estava lado a lado com os meus colegas até outro dia, eu observava algumas coisas, algumas atitudes, algumas situações. Eu tinha preocupação, porque eu falava, como que vai ser? Você sabe, né, que daqui a uns 20 anos a gente não vai ter mais professor. Sim, sim. Sociedade, Notório. valoriza professor. Porque Notório. daqui a alguns anos a gente não... É uma profissão que está com os dias contados. Em Porque extinção. se você chegar para um menino que vai sair do ensino médio e tal, ele pode estar em dúvida entre 10 profissões. Nenhuma das 10 vai ser professor. Uhum. Principalmente para fazer Infantil, pedagogia. sim. Que para o infantil, para as séries iniciais, obrigatoriamente tem que ter pedagogia. Então, Sandra, só adendo. Todos os dias, por volta de 120 a 130 profissionais da educação são afastados por problemas emocionais. Sim. Professor Antônio, se a gente fizer a somatória disso, quem está pagando o salário dele? Nós. Nós. Sim. Vai no INSS, o professor fica afastado, né? A cadeira dele fica vazia, então
o Estado tem que contratar um professor substituto, é isso mesmo, né, Sandra? Sim. E nós estamos perdendo esses profissionais. Então, todos os dias, por volta de 120 professores são afastados por problemas mentais. E detalhe, né? Esse 120 não demonstra nada. Não. É muito pouco em relação à quantidade real daqueles que estão em sala de aula sem condições. E o pior de tudo, eu nem penso só no prejuízo financeiro, mas tem outros 2 prejuízos que são mais social. importantes do que o financeiro. A saúde social. É a saúde, que ele perde a saúde dele e nunca mais recupera, tá? Porque você pode ir para terapia, você pode ir para o remédio, você pode controlar. Recuperar, você não recupera. E a aprendizagem do aluno, porque cada vez que o professor se afasta e vem um professor novo, aquele aluno, isso independente da série que ele está, ele tem que aprender. O professor tem que aprender e ele tem que aprender. Essa troca que existe dentro da sala de aula, que é uma cumplicidade, que é um relacionamento, ele não acontece só num dia. E na maioria das vezes, você não consegue um professor, às vezes, para cobrir uma licença de 3 meses, e aquele aluno fica. Aí o professor passa o conteúdo. Porque nós somos professores. Eu vou passar o conteúdo. Eu vou pegar o planejamento do professor, eu vou pegar as atividades que ele propôs, porque a gente tem o PPP da escola, aonde diz tudo que aquela comunidade precisa. Né? Diz, PPP diz. Que é o projeto político-pedagógico para quem não é da educação. Que é um estudo do meio lá, daquela sociedade, para saber como que a gente deve aplicar a atividade. Beleza, tá escrito. Aí você pega o planejamento do professor, o que ele ia fazer? Ele ia ensinar 1 mais 1 hoje. Beleza, eu sou professora, também ensino. Mas e o relacionamento? E conhecer aquele aluno? A própria aderência ao conteúdo, né? Entendeu? Então, o prejuízo que nós temos hoje com essas licenças médicas ou com um profissional que não se afasta, mas está sofrido dentro da sala de aula, é uma coisa que a escola inteira sente. Eu falo muito da rede pública porque eu vim da rede pública. Na rede pública, eu fui convidada para ser coordenadora quantas vezes? Eu falei para você, né, professor? Eu fiz o curso de gestão escolar e eu nunca quis ser supervisora, nem coordenadora, nem nada. Nunca quis. Você entendeu? Por que eu nunca quis? Por causa dessa responsabilidade de lidar com esses profissionais que estão com a sua saúde totalmente comprometida. Então, quando você me convidou que eu brinquei, que precisava da musiquinha de fundo, tá todo mundo louco, é porque nós estamos em todas as profissões, em geral. Mas na educação precisa existir uma preocupação maior. Nós precisamos salvar a educação brasileira. Porque senão, de verdade, primeiro que se não existir uma valorização, e a valorização ajuda na questão emocional também. Porque se eu ganho melhor, eu tenho um plano médico melhor, eu faço uma terapia melhor, eu viajo mais. Quando a gente viaja, a gente volta melhor. Agora, você tira o professor 30 dias de férias, viaja 10, 20 e sofre para pagar os boletos que você falou. Porque gastou demais nos 10 dias. Então, entrei, acho que num tema que não era proposto. Mas Não, Sandra, legal isso. Ó, eu tenho aqui algumas falas sobre isso, tá? Eu estudei bastante sobre isso também. E eu tenho familiares que trabalharam no ensino infantil, né? Então, eu sei muito bem o que é isso. Então, eu sei que hoje a gente vive um momento do politicamente correto. Nós vivemos um momento das mudanças sociais muito aceleradas, tá? E o que é essa mudança social acelerada? Nós temos novos formatos de famílias, né? Nós temos, muitas vezes, os pais deixam os alunos na instituição, na escola, para que nós, professores, acabemos de criá-los. Vamos dar educação para ele, que eles talvez não tenham tempo em casa. Nós entendemos que tudo que você falou é verdade, sim, é verdade. Nós não temos professores capacitados para entender que existe um autista na sala dele, a forma que ele tem que tratar esse aluno. Nós sabemos que as instituições precisam de psicólogos, nem todas as instituições têm isso, né? Ali, para que todos possam ter acesso a ele. Nós entendemos tudo isso sim, Sandra. E eu vejo muito isso no ensino privado e ensino público também. Nós sabemos que o ensino público está sucateado. A gente sabe disso, né? Nós entendemos também que existe uma desvalorização imensa na nossa profissão professor.
seja em qualquer nível, né? Nós entendemos que a flexibilização de horários, novos formatos de trabalho, esse grande volume que nós temos de professores ainda disponíveis no mercado, existe uma grande competitividade entre eles, não é isso? Então, toda hora nós aqui, profissionais da educação, seja pública ou privada, eu fico pensando na minha empregabilidade. Será que nós teremos turmas formadas no próximo semestre? Então, acaba um semestre, já tenho isso, né? Como um dos fatores que mexe com o meu comprometimento emocional. Eu, como coordenador, fico pensando, será que eu vou ter aula para todos os professores, né? Como que a gente vai fazer essa divisão? Por que os alunos hoje, eles não querem mais estudar? Por que os alunos saem do ensino médio e param? Por que o governo instituiu uma bolsa estudo para esses alunos do terceiro grau, para que eles deem continuidade? Então, alguma coisa está errada, sim. E nós entendemos que a educação, ela ficou jogada ali por um bom período, né? Nós víamos tudo o que estava acontecendo, mas nós não tínhamos voz para que isso melhorasse, que a educação, se continuar da forma que está, sim, ela vai ser mais sucateada do que já está. Ela tende a terminar. Eu falo que muitas vezes professores são seres em extinção lá na frente, né? E o que a gente faz com isso? Nós, professores, temos problemas em todas as ordens, problemas emocionais, problemas de saúde, problemas financeiros. Nós temos o problema, e até na aula, a gente está competindo com o celular, que é aquilo que você disse. Então, a gente muitas vezes tem essa competição do celular. Estou aqui, olha, não estou no celular não, fala comigo aqui. Então, tudo isso leva a gente a ter aqui problemas emocionais, problemas comportamentais, sim. Uma pesquisa que eu fiz também mostra que até 2019, os grandes afastamentos de professores eram por doenças físicas, né? Osteomusculares, né? Geralmente por tendinite, LER, tipo de coisa. E de lá para cá, até por conta da pandemia, nós entendemos o quê? Que as pessoas estão afastadas por conta de tudo aquilo que ela viveu naquele momento de pandemia. E por tudo que as instituições exigem da gente. Eu costumo dizer também, não somente instituições, mas o MEC. Uma coisa que me deixa muito aflito emocionalmente é que existe um descompasso entre o que o MEC pede para a gente, das diretrizes curriculares nacionais, e o que o mercado do trabalho precisa. Então, nós temos aqui um descompasso imenso. Quando será que o MEC vai verificar que o mercado não quer mais tudo aquilo que está naquelas diretrizes? Que eu tenho, sim, que controlar a atualidade com aquela teoria, mas não somente aquela teoria. E o nosso aluno vai ser avaliado por aquilo. Então, nós temos uma grande responsabilidade, enquanto professores, de ter uma nota boa no Enem, uma nota boa no ENAD, uma nota boa no PISA, né? Tudo isso. E isso vai acarretando para a gente problemas aqui emocionais de todas as ordens. Mas o que eu costumo dizer é que quando você tem uma boa gestão escolar numa instituição, que você tem uma rede de apoio naquela instituição, que você pode contar com os diretores, com o pessoal técnico-administrativo, você consegue livrar isso com mais tranquilidade. Tranquilidade não é a palavra ideal, né? Com menos sofrimento. Menos sofrimento. A gente consegue livrar isso com menos sofrimento. Mas entendemos, sim, que nós vemos pessoas ali com crianças que o pai jogou para a gente ali. E quando ele é reprovado, a culpa é do professor. Tem vários memes sobre isso, né? Sim, sim. Antigamente, lá, a culpa era do aluno. Hoje, a culpa é do professor. O professor não soube controlar esse aluno, contornar os problemas dele. Então, nós entendemos que o MEC precisa rever também até de que forma nós estamos formando nossos professores. O que nós estamos dando de conteúdo para esse professor? Esse professor, ele não somente tem que ter toda a capacidade técnica, mas emocional para saber lidar com essas situações, sim. Nós temos visto alguns casos aqui, infelizmente, de alunos de violência na escola. Violência contra professor, alunos que atiram, alunos... A gente tem vivido tudo isso. E como ficamos nós, professores, em relação a tudo isso? Então, nós precisamos, sim, de entender que precisamos de um amparo emocional nas instituições, sim. O psicólogo na instituição não é somente para o aluno, mas o professor também. O professor também precisa. O diretor, a diretora, a parte administrativa da instituição, não pode ver esses professores ausentes como folgados. Não, simplesmente não querem dar aula, não é isso. Por que ele não quer dar aula? O que aconteceu com ele? O que impossibilita ele de dar aula? E como que a gente vai resolver isso? É fácil? Não é fácil. Nós temos que ter uma política pública voltada para isso, sim. Eu acho que não simplesmente nós fazemos, sim, a nossa forma caseira. Fazemos, né? Cada instituição, cada diretor, cada coordenador faz a sua forma caseira. De que forma que eu contorno essa situação aqui?
De que forma que eu vou trazer esse aluno para perto da gente? De que forma eu vou fazer com que esse aluno se interesse pela minha disciplina? De que forma que eu vou fazer esse aluno entender que a educação é a base de tudo? Que lá na frente, quando ele não tiver, quando ele chegar a determinada idade, ele vai falar, puxa vida, eu devia ter estudado mais, devia ter ouvido a minha professora Sandra lá atrás que queria que eu estudasse, eu não estudei. E agora o que eu faço com onde eu cheguei, o que eu quero fazer daqui para frente. Então, eu acho que é um problema seríssimo que precisa ser debatido, sim. Eu entendo que hoje as crianças elas não têm o respeito, né? O respeito pelo mais velho. As famílias muitas vezes não passam esse entendimento para os nossos alunos. Como eu disse, muitas vezes você deixa a criação do seu aluno, mesmo quando está em casa, a cargo de uma babá eletrônica, a cargo de um celular, né? A cargo de um tablet. Ele está ali vendo filminho, ele está aprendendo aquilo, mas será que aquilo está sendo legal para ele? Será que eu não consigo brincar com meu filho por um período? Eu consigo verificar como está a situação dele? Eu consigo verificar na escola como que ele está indo? E a gente tem que entender que o nosso filho, ele é um anjinho, sim, nem sempre em casa. Mas na escola não é esse anjinho todo, não. Ele vai se reunir com outras pessoas ali e ele muda totalmente a sua figura. Nós temos anjos e demônios aqui. Professor Antônio, passou muito rápido, muito rápido. Então, a gente vai deixar 2 minutinhos para a Sandra do Leite fazer as considerações finais. Nós ficaríamos aqui a noite inteira, né, professor? Você sabe que professor gosta, né? É. A gente gosta de debater educação, é muito bom. Fica aqui, gente, a minha torcida, a minha preocupação para o nosso país, para que as pessoas a quem cabe ter um olhar diferenciado para a educação, nós sabemos quais são, que elas consigam fazer isso, que elas consigam entender e se colocar no lugar do outro e pensar o professor. Eu vou falar bastante do professor, porque do aluno você acabou falando bastante, mas que nós, professores, precisamos de atenção. Somos nós que cuidamos do futuro desse país. Então, sem professor, não existirão as outras profissões. Porque tudo começa aqui. Tudo começa com aquela fralda que eu troco no berçário, conversando com aquele bebê, ajudando ele a aprender a falar. Então, que a minha despedida, a minha reflexão hoje, não para nós, porque nós somos professores e a gente já sabe as necessidades que nós temos, mas para os nossos governantes, que eles entendam as necessidades do corpo docente em geral, da escola, e percebam que sem nós, eles também não são nada. É isso. Sandra, eu queria agradecer imensamente, né, de coração, ter nos acolhido, né? Foi uma honra dividir a bancada com você, tanta sabedoria, né? Uma professora com tantos anos, né? E com tanto conhecimento e desfrutar, assim, dessas palavras, né? Dessas palavras que você ministrou de forma doce, mas ao mesmo tempo Contundente. foi muito, Suave. tocou bastante no coração das pessoas. Espero que toque também nos nossos governantes. E agradecer ao professor Antônio. Muito obrigado, professora. Foi uma aula, né? Passou muito rápido aqui, muito rápido mesmo. E eu queria deixar 1 minutinho de consideração final, por favor. Bom, obrigado, gente. Como eu disse, estou aprendendo sempre, então foi um grande aprendizado para mim. E o que eu gostaria, um recadinho que eu dou assim no final, respeitem os professores, gente. Sejam eles do ensino infantil, do ensino básico, ensino médio, universitário. Valorizem o professor. Como a Sandra disse, nós somos a base da educação. Nós estamos aqui para receber seus filhos, receber os nossos alunos e formá-los para serem cidadãos melhores aqui na nossa sociedade. É isso que é o nosso intuito. E não desiste de nós, não, tá? A gente está aqui para trabalhar e para fazer o bem para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer o Vinícius, né, que está por trás das nossas câmeras aqui, mas dando um apoio, um anjo da guarda aqui, sempre mostrando para a gente, né, como é que a gente está indo de tempo. Um grande abraço, um beijo, Vinícius. E encerrando mais um podcast, aula, né? Hoje foi realmente uma aula. E convido os nossos seguidores e nossas seguidoras para acompanhar outros podcast, e se puder dar um like e se inscrever no canal, a gente agradece bastante. Um beijo, fique com Deus, até.